eu quero te pedir um favor. Aqui embaixo nos comentários, coloca alguma boa notícia. Pode ser sobre qualquer coisa. Eu vou dar uma boa notícia. Meu time ganhou. Meu time goleou o adversário na casa deles. Então, é uma ótima notícia. Dá um abraço aí pros colorados que assistem o canal. Por que eu tô dizendo isso? Porque as notícias não são muito legais. Olha só. Isso aqui é uma matéria da Folha que saiu hoje. Preço do papel dispara e editoras encolhem tiragem de livros e HQs, né? A matéria é assinada pela Fernanda Brigatti, que fez um trabalho excelente. Basicamente ela trouxe dados, entrevistas sobre o mercado editorial e tem uma galera dos quadrinhos, que talvez vocês conheçam aqui dos bastidores, e eu vou ler e repercutir a matéria com vocês. Olha só. Elevação média da matéria-prima chega a 65% apenas em 2022. Eu não sei se vocês estão vendo aqui no cantinho, né? Se você está vendo no computador, né? Segundo a minha data, a gente ainda está em março. Uma alta abrupta no preço do papel no começo deste ano desequilibrou os orçamentos das editoras ao elevar de forma imprevista os custos de produção de livros, de materiais promocionais e embalagens. A inflação atingiu várias categorias de papel. Na produção nacional destinada à linha de livros chegou a 65% nos últimos 2 meses. Para o consumidor final, o resultado já é livros e revistas mais caros com menor variedade de publicações. Isso é normal quando a gente tem um aumento de preço, porque as editoras elas passam a apostar elas passam, na verdade, a investir em quem realmente vai dar resultado. Então, isso acaba empurrando mais para os leitores os best-sellers, né? Autores que eles têm certeza que vão ter uma venda grande. Só que, curiosamente, isso não... Pelo que a gente vê no nosso mercado de quadrinhos, não parece... Eu não sei qual vai ser a consequência disso a longo prazo, mas a gente tem sim uma diversidade muito grande. Na verdade, eu acho que nunca se teve uma diversidade tão incrível, né, de editoras, de quantidade de material, materiais de várias nacionalidades. Talvez a gente esteja vendo aí um momento em que essa diversidade vai acabar, porque o mercado não vai suportar tanta publicação com valor tão alto. Não sei. Né, mas é um ponto a se discutir. Os motivos são diversos. Um dos principais é a cotação do dólar, na qual se baseiam os preços de diversos insumos usados na impressão de livros, né, papel, tintas, blanquetas de borracha e chapas de impressão. Deixa eu ver aqui. Ainda há um choque da pandemia, que aumentou a demanda por celulose e outros tipos de papel. Né? Como tu sabe, a pandemia ela basicamente ocasionou uma espécie de crise no papelão. Porque, cara, todo mundo estava em casa, pedindo comida, pedindo tudo que tu pode imaginar, encomenda na Amazon. Então a gente teve uma demanda aí surreal, né, das caixas de papelão. O presidente da Abigraf Nacional, Sidney Anversa, ele disse que todo o ramo editorial e gráfico, incluindo embalagem e material promocional, tem o papel e o papel cartão como matéria-prima básica. A maneira como tem subido o preço é impressionante e é impossível não repassar. Agora vamos para a parte mais assustadora para mim da matéria, olha só. A sobrevida dos orçamentos também está mais curta. Em dezembro, a editora Lote 42 encerrou o financiamento coletivo para a impressão do livro Apocalipse, por favor. O orçamento feito pela editora na época chegava a cerca de R$ 55. Com o financiamento encerrado, o livro não terá como ser colocado no mercado por menos de 85. Eu cheguei a comentar aqui no canal o Apocalipse, por favor, né, quando estava em campanha no Catarse. É um gibi que eu recomendo demais que tu leia. Mas, cara, olha que bizarro. Né? A editora ela pretende absorver, né, esse custo gráfico para a galera que apoiou no Catarse. Então, se tu é um dos apoiadores, tu pode ficar tranquilo. Mas para o material chegar no mercado, ele vai ter que ter um reajuste. Né? Então, cara, se tu puder, leia o Apocalipse, por favor, porque é sensacional. Né? E R$ 55 era um bom valor. Né? É um quadrinho com bastante página. No fim de 2021, a Panini, que publica Marvel e DC no Brasil e tem um vasto catálogo de colecionáveis, anunciou novos preços para diversos títulos a partir de janeiro. A Bárbara Robles, ela é gerente de marketing da editora, diz que, além da impressão, custos como logística e contratos de licenciamento pesaram na decisão dos reajustes. Ainda assim, segundo ela, parte do aumento dos custos foi absorvido pela empresa graças à diversidade de produtos e acabamentos. Nessa parte aqui que ela fala de produtos e acabamentos, eu acho que é legal da gente comentar o seguinte. A ideia da Panini de investir bastante nesse mercado de colecionador, eu acho que talvez num primeiro momento ela veio, né, e isso é generalizado, todas as editoras estão apostando nessa ideia, por conta do... Sei lá, em algum momento alguém percebeu que o mercado de quadrinhos, talvez pela diminuição do público e o aumento da faixa etária, são pessoas que têm poder aquisitivo.
né? Então as editoras começaram a apostar em materiais com mais páginas, né? Como eu posso dizer, seriam experiências completas. Sabe quando tu maratonava uma série da Netflix? Né? As editoras se deram conta que isso era interessante para o nosso mercado. Mas eu acho que o aumento dessas publicações agora acaba vindo justamente porque é uma forma de compensar esse aumento das gráficas, né? Então tu investe no material que vai trazer mais lucro para a empresa, né? Imagino eu. Eu acho que é legal de trazer aqui também que em janeiro desse ano, o Guilherme Kroll e o Cassius Medawar, que são da editora Conrad, eles falam muito sobre mercado editorial, geralmente no Twitter. E eles estavam discutindo, né? O Cassius disse que voltou da gráfica apavorado, e o Guilherme respondeu dizendo que um aumento bruto lá na fonte de R$4, né, que vem da gráfica, pode impactar no valor final da HQ até R$24. E isso tinha acontecido no ano passado, num espaço de 6 meses. Então, estamos vivendo o apocalipse. Júnior Fonseca, diretor de mangás da New Pop, ele usou o Twitter para desabafar, né? Só na parte gráfica, todos os insumos subiram de preço. Papel, 30%, papel cartão, que ele usa nas capas 20%, a tinta 25%, as chapas 20%. Imagine o impacto de tudo isso. Lembrando que o preço final não vai todo para a editora, né? Isso, cara, é muito importante comentar, né? Ele citou um mangá chamado, eu não sei pronunciar, MDZS, onde o valor de capa era 65, né? Não, o valor de capa não vai para a editora. Eu vou deixar aqui no card um link de um vídeo que eu fiz com o Arthur da editora VEC sobre quanto por cento vai para a editora, quanto vai para a gráfica, quanto vai para a distribuição. Então eu recomendo que tu dê uma olhada, né? A Fernanda Saboia, diretora da editora Melhoramentos, diz que a empresa tem feito um esforço para evitar altas generalizadas. Os reajustes de preço de capa têm ficado para títulos específicos. A editora também tem reduzido as margens de lucro e cortado os custos. É preciso levar em consideração que se trata de um momento delicado para o consumidor. Com o aumento da inflação, então o repasse total do aumento tende a dificultar o acesso ao livro. E isso é preocupante porque a gente acaba ficando com, vamos dizer assim, o leitor que sustenta a indústria acaba sendo aquele leitor que realmente curte muito gibi. Aquele leitor casual ou um leitor que está começando, cara, ele vai se desestimular e ele vai ver Netflix, ele vai jogar videogame, sei lá, e não vai ler quadrinho. Olha só, até para a Uman, da Ipsis, é importante que o nível de preço dos livros continue o mesmo. A depender do tamanho da editora, leva um tempo para o aumento ser absorvido, mas corremos um risco sério de recessão no setor. Aí depois a gente tem alguns gráficos relacionados à venda de livros e também eu vou deixar a matéria completa aqui embaixo, mas olha só, tiragens de livros devem encolher este ano. Com tantas variáveis na mesa, o mercado gráfico e editorial tende a encolher. Tavares, da CBL, afirma que as tiragens no Brasil já são baixas, e quanto menor, maior o custo, né? Rodagens acima de 10 mil são reservadas para autores premiados, best-seller ou livros de influencers. É aquela conta clássica de quando tu vai, sei lá, imprimir um trabalho do colégio, e aí o pessoal lá do Xerox fala, se tu imprimir 20 páginas é um preço, mas se imprimir 200 é outro, né? Então, quando uma editora consegue imprimir uma grande quantidade de livros, né, o valor unitário, né, de cada um acaba ficando menor. A julgar apenas pelos números de cópias, a digitalização poderia parecer uma alternativa. Em 2020, segundo a consultoria Nielsen, as vendas de e-books subiram 83% na comparação com 2019. O faturamento cresceu 11%, mas ainda correspondia a apenas 6% da receita das editoras, né? Essa parte eu acho interessante porque eu acho que é muito difícil do leitor de quadrinhos migrar para o digital, e não porque ele não quer ler digital, mas porque o acabamento de uma HQ, ele faz muita diferença para a experiência, né? Diferentemente, por exemplo, de um livro qualquer. É claro que a gente tem um exemplo como a Darkseid, que investe num livro com acabamento gráfico incrível, uma capa dura e tudo mais, mas eu acho que não é tão comum assim, né? Enquanto para o mercado de quadrinhos, o acabamento ele faz diferença, né? O leitor está acostumado com isso. Varela, da Lote 42, porém vê o mercado sobre um dilema. Tudo digital cresceu em 2020, mas se considerar que o e-book está aí há décadas bancado e incentivado por gigantes da tecnologia, creio que é seguro dizer que o leitor rejeitou o formato. Para ele, apesar de um aumento de vendas de e-books, o formato, como existe hoje, não explora suficientemente as potencialidades do meio tecnológico. O futuro do livro fica cada vez mais sombrio. O formato digital não se provou amigável. A impressão sob demanda seria outro jeito de driblar os altos custos, mas ela faz subir muito o valor unitário do livro, né? Tem algumas editoras aqui no Brasil, como a Mitos, que estão tentando essa ideia, né, do on-demand, né? A VEC, eu acho que ela tentou por um tempo. Talvez a gente precise valorizar mais a materialidade do livro e publicar menos e melhor.
né? Esse esquema de materialidade do livro, tá, galera? É literalmente material, né? É tu ter essa ideia da parte física do livro fazer parte da experiência de quando tu vai ler. Muita gente explora isso, muitas editoras têm isso como base. A matéria ela continua aqui, mas ela vai para uma parte mais técnica, envolvendo economia e o papel em dólar, que aí eu não manjo tanto, então eu não vou arriscar tecer comentários. Mas a notícia é ruim, tá? É ruim, né? E como vocês viram, vai piorar, porque os aumentos eles vão vir aos poucos. E, cara, é aquilo que eu sempre falo aqui no canal. O esquema é a gente selecionar ao máximo, correr atrás de quadrinhos que realmente vão te dar uma experiência legal, sabe? Diminuir aquela compra por colecionismo, né? Aquela compra porque, sei lá, vai ficar bonito na estante pra completar uma coleção que talvez tu nem goste tanto, mas eu tenho certeza que tu aqui embaixo agora vai trazer uma boa notícia. Porque, como eu falei, esse é o vídeo das boas notícias, tá? Pode falar sobre qualquer coisa, não precisa nem ser quadrinho. Mas falando sério, eu acho que uma mudança que possivelmente a gente vai ver no futuro são as editoras investindo ainda mais no formato digital. Porque vai chegar num ponto que, cara, o digital ele vai chegar pra gente igual abaixo, sabe? É uma situação onde a gente não vai ter como fugir do digital. Porque ele é uma necessidade. Mas comenta aí embaixo, diz o que tu acha, lembra de clicar no botão do like e até o próximo vídeo, tá? Tchau, tchau.